Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um volume aí, né, dos estudos à distância, e nesse PET volume 5 a gente vai estudar a semelhança de triângulos, ok? Então vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então vamos lá. Então, semelhança de triângulos. Dois triângulos, né? Primeira coisa, como que eu sei que dois triângulos são semelhantes? Ou duas figuras quaisquer, né? Então, para que duas figuras sejam semelhantes, elas precisam ter todos os ângulos correspondentes congruentes, ou seja, com a mesma medida, e os lados correspondentes devem ser proporcionais, né? Então, figuras semelhantes é o mesmo que a gente pensar em dar um zoom nessa figura, né? Se eu tenho aqui um triângulo, por exemplo, e eu tenho aqui um outro triângulo. Então, reparem que esses dois são bem parecidos, né? É como se eu desse um zoom nele. E aí, eles vão ser é, semelhantes se os ângulos correspondentes forem congruentes. Ou seja, por exemplo, se esse ângulo aqui for congruente a esse, né? Esse ângulo aqui for congruente a esse, e esse ângulo aqui for congruente a esse, né? O que é congruente? Com a mesma medida. E além disso, os lados têm que ser proporcionais. Por exemplo, vamos supor que aqui vale 1 centímetro, e aqui vale 3, aqui vale 4 centímetros. Vamos pensar, sei lá, 5 centímetros. 5 centímetros. E aqui, então, se aqui é 1, aqui é 3, é o triplo, né? Então aqui é 5. Para ser o triplo, aqui tem que valer 15, né? E aqui, vamos supor, eu vou colocar aqui 5,5. 5,5. Então, 5,5 aqui é o triplo, então aqui vai valer 16,5, por exemplo, né? Então é um exemplo de dois triângulos que são semelhantes. Os ângulos correspondentes são congruentes e os lados são proporcionais, ok? No caso desse exemplo que eu coloquei, esse triângulo maior aqui, os lados dele é o triplo do lado do triângulo menor, ok? Então, aqui, ó, para reconhecer se dois triângulos são semelhantes, basta observar se eles obedecem a um dos seguintes casos, né? Então, a gente tem alguns casos de semelhança que, ao invés de verificar os três ângulos e os três lados, algumas informações já são suficientes, né? Então, o primeiro caso de semelhança de triângulos é o caso que a gente chama de ângulo-ângulo, né? É o AA, ângulo-ângulo. Por quê? Se dois triângulos têm dois ângulos congruentes, o terceiro com certeza vai ser congruente, né? Então, olha, esse ângulo A é congruente ao ângulo D e o ângulo C é congruente ao ângulo F. Então, os dois triângulos aqui, eles são semelhantes. Eu já posso concluir isso se eles tiverem dois ângulos com a mesma medida, né, dois ângulos correspondentes com a mesma medida, eu já posso concluir que eles são semelhantes. O segundo caso é o caso lado, 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 né? Então, se dois triângulos têm os três lados proporcionais, então eu também posso concluir que eles são semelhantes, né? Ou seja, aqui, ó, se a razão de AB, que é esse lado aqui, né? A razão de AB por DE for igual a BC dividido por EF, que for igual a AC dividido por DF, então eles também são proporcionais, né? É o que a gente viu aqui no exemplo. Se eu pegar a razão, se eu pegar aqui 3
3 e dividir por 1 vai dar 3. 15 dividir por 5 também vai dar 3. 16,5 dividido por 5,5 também vai dar 3. Então, se os lados correspondentes são proporcionais, né, que é o que está escrito aqui, então eles também são semelhantes, né? O símbolo de semelhança a gente usa esse tio aqui, ok? Um outro caso de semelhança é lado, ângulo, lado. Ou seja, se eu pego dois triângulos, eles têm um lado, aliás, dois lados, né? Dois lados que são proporcionais e o ângulo entre ele é congruente dos dois triângulos, né? Esses dois ângulos são congruentes, então eu também posso afirmar que os dois triângulos são semelhantes, né? Então eu tenho esses três casos de semelhança, e aí a gente tem um teorema importante aqui, que diz o seguinte: toda reta paralela a um lado de um triângulo e que intersecta os outros dois lados em pontos distintos determina um novo triângulo, que é semelhante ao primeiro. Então tem aqui um triângulo qualquer, né? E eu pego e traço uma reta paralela a um dos lados. Ou seja, eu pego aqui uma reta, essa reta aqui, paralela a BC, por exemplo. Então essa nova reta, ela define dois triângulos, né? Esse triângulo aqui que está em vermelho, né? Que aqui na figura eles chamaram de ADE. Então aqui é o ponto D, aqui é o ponto E. Então esses dois triângulos ABC e o novo triângulo ADE, eles são semelhantes, né? Isso é fácil de a gente verificar, porque como essa reta é paralela a BC, esse ângulo aqui é congruente a esse, que é os ângulos correspondentes, né, que a gente viu lá nas retas paralelas cortadas por uma transversal. E o mesmo acontece com o ângulo C e esse ângulo E aqui. Como essa reta AC é uma transversal da reta BC com R, esses dois ângulos também são congruentes. Então eu já tenho dois ângulos congruentes. Nem precisaria, mas o ângulo A é comum nos dois triângulos. Então, pelo caso ângulo-ângulo, eu tenho que esses dois triângulos são semelhantes também. Ok? E aí tem aqui um exemplo, né? Que a gente pode usar esse teorema. Eu tenho um paralelogramo. Os pontos QP e S são colineares, ou seja, QP e S estão na mesma reta. MN é igual a 12. Então aqui vale 12. Até já tem a figura aqui. MN vale 12. QM vale 8 e PR vale 2. QM vale 8, PR vale 2, esse pedacinho aqui. Então, como o paralelogramo, os lados opostos têm a mesma medida, aqui ele já concluiu que RN vale 6, né? Então, QM é igual a PN, e aí, como aqui vale 2, aqui vale 6. Agora, o que eles fizeram aqui? Se a gente considerar a reta MN com a reta QS, elas são paralelas, né? Porque essa figura é um paralelogramo. E essa reta PN é uma transversal, né? Então, esse ângulo aqui, tá representado por dois tracinhos, ele é congruente a esse outro ângulo, que é o que a gente viu lá dos ângulos alternos e internos. E esse ângulo aqui também é congruente a esse, pelo mesmo motivo, também por ser alternos e internos, ok? E aí, como você tem aqui ângulo, 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 você tem que os triângulos MNR, né, que é esse triângulo maior, MNR, ele é congruente, ele é semelhante ao triângulo SPR, SPR. Pelo caso, ângulo, ângulo, né, a gente encontrou dois ângulos congruentes. E aí, se os dois triângulos são semelhantes, eu posso fazer a proporção. Então, esse lado aqui que está entre os dois ângulos é o X, ele está para 12, que é o maior aqui, que está entre os dois ângulos também. Assim como esse lado aqui, 2, está para 6, né? Lembrando que na hora de montar a proporção, a gente tem que ter o cuidado para poder pegar os lados correspondentes, senão dá errado. E aí aqui é só uma questão de conta agora, né? Montei a minha proporção, agora é só multiplicar cruzado, né? Então x vezes 6, 6x, 12 vezes 2, é 24, ou seja, 6x igual a 24,
x igual a 24 dividido por 6, x igual a 4. Ou seja, encontrei então o valor de x. Uma outra maneira que eu falei que poderia ter feito é o quê? Como QM é paralelo a PN, então a gente tem aqui um triângulo Q, a gente tem um triângulo QMS, né? Esse aqui eu tenho um triângulo. E esse PN é paralelo a QM. Em particular, PR também é paralelo, né? Ou seja, então, eu tenho aqui o teorema fundamental de semelhança que diz o seguinte, que como esse PR é paralelo a um dos lados, então esse triângulo novo que formou aqui, ele é semelhante a esse triângulo grandão, né? Ou seja, então eu posso pensar assim, ó, o triângulo QMS é semelhante ao triângulo PRS, né? Por quê? Porque esse triângulo em vermelho aqui, eu tenho um triângulo grande, né? E PR é paralelo a QM, né? PR, então eu vou escrever aqui, PR é paralelo, o lado PR é paralelo a QM. Então eu posso concluir isso. E aí, se eles são semelhantes, né? Vamos colocar as medidas aqui, aqui vale 8, aqui vale 12, aqui eu não sei, vale x, e esse pedacinho aqui eu sei que vale 2. Então, não precisaria nem das outras informações que fez lá da outra maneira. Aí eu posso pegar os lados correspondentes. Ó. O lado pequeno, esse lado aqui, do menorzinho, é x. Está para o lado grande. O que é o lado grande? É tudo isso aqui. x12 mais x. Assim como agora, como eu peguei o do menor primeiro, então o 2, ele está para esse lado aqui que é 8. E aí eu também tenho a minha proporção, que multiplicando cruzado eu vou ter 8 vezes x, 2 vezes esse valor. Então eu vou ter aqui 8 vezes x é igual a 2 vezes o 12 mais x. Ou seja, 8x é igual, aqui eu faço a distributiva, 2 vezes 12 dá 24. E 2 vezes x, 2x. Trago esse 2x para a esquerda, então vai ficar 8x menos o 2x é igual a 24. Então eu tenho aqui 8 menos 2 dá 6x igual a 24. E aí x igual a 4, usando a mesma unidade de medida, 4 centímetros. Então é uma outra maneira de resolver o mesmo exercício, né? E aqui tem um segundo exemplo, que também usa semelhança de triângulos. Aqui a gente tem um prédio, né, de altura x e sombra 30 metros. E um poste de altura 6 metros e sombra de 9 metros. A pergunta é, qual é a altura do edifício? Então, representando essa figura, como o edifício e o poste eles têm um ângulo reto, né, com o solo, eles são perpendiculares ao solo, a gente tem aqui dois triângulos também semelhantes. Por quê? O ângulo ACB é comum, né? ACB e ACE é o mesmo. E o ângulo CDE e CAB são ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então aqui você tem dois ângulos congruentes, ou seja, os triângulos ABC e CDE são semelhantes. Os triângulos CDE e ABC, ou CAB, eles são semelhantes. E aí eu posso montar então a proporção. O que ele fez aqui? Esse lado AB, que eu chamei de x, x está para 6, né? Ou seja, a altura do edifício está pela altura do poste.
assim como a sombra do edifício, que é 30, está para a sombra do poste, que é 9. E aí, continha, né? Só multiplicar cruzado. 9AB igual a 30 vezes 6, que é 180. AB vai ser 180 dividido por 9, AB igual a 20, ou seja, a altura do edifício igual a 20 metros. Né? Então, também usam semelhantes de triângulos para encontrar as proporções. E aí é só resolver o exercício. Ok? E aqui tem alguns exercícios para vocês, né? Todos usando semelhanças de triângulos, né? Dois triângulos, ângulos congruentes, então os lados são proporcionais. Aqui também a gente dá para usar triângulos, né? Ângulo, 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 ângulo. Enfim, alguns exercícios aí para vocês praticarem, ok? Então é isso. Qualquer coisa aí, qualquer dúvida, vocês podem me chamar, que eu estou à disposição. Boa semana a todos e bons estudos.